Afinal, o que significa a famosa frase de Jesus? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os fariseus e herodianos questionaram Jesus. Mestre, é lícito ou não pagar o tributo a César? No que Jesus responde, mostrai-me uma moeda de tributo. De quem é esta efígie e inscrição? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A passagem dai a César o que é de César é das mais conhecidas de Jesus. Mas o que Jesus quis dizer com a assertiva? Você faz isso? Dá seu dinheiro, suas notas ao nosso César, que é o governo brasileiro? Uma coisa podemos extrair logo de início nessa passagem. Ele não falou para pagarem impostos aos publicanos ou governadores locais, Pôncio Pilatos ou Herodes, os responsáveis por recolher os tributos. César era César, os governos locais eram diferentes. Quem recolhia os impostos eram os locais, que eram pessoas diferentes de César, e isso mudava totalmente o alvo da mensagem. Pagar imposto é algo pequeno se comparado à verdadeira intenção da mensagem que tinha como alvo o Império Romano e a intenção de diminuir o peso estatal sobre aquelas pessoas. Dai a César é diferente de pague impostos, ou ainda não pague impostos. Perguntaram a ele se era devido o pagamento de impostos e ele poderia ter respondido sim ou não, mas preferiu dizer, dai a César o que é de César. São coisas diferentes, bem diferentes, e vamos tentar entender mais sobre essas diferenças. Dar as moedas a César significa liberdade. Foi essa a intenção do Cristo. Senão, vejamos uma interpretação possível dessa máxima. Imagine se todos os judeus se desfizessem da moeda, deixassem de usar a moeda de César. O que aconteceria? Ficariam pobres? Ficariam sem ter como comercializar? Pois bem, sabemos que o valor da moeda é lastreada na confiança que lhe damos. Com o dólar e o real, é assim também. Nossa moeda vale o tanto que confiamos nos nossos políticos, assim como o tanto dessa moeda que circula entre as pessoas. Assim, se há muita emissão da moeda, ela valerá menos em curto prazo de tempo. Isso se chama inflação. Rapidamente, podemos concluir que Cristo mostrou desconfiança na moeda romana, pois a ordem dele foi para dar a moeda. Mesmo na época de Jesus, muito do valor da moeda, de seu lastro, era devido ao curso, ao uso e confiança das pessoas dominadas, aí incluídos os judeus. Isso porque elas eram cunhadas em metais valiosos, ouro, prata e cobre. Podemos sim interpretar essa passagem como deixe de usar essa moeda, dê a César. Se todos tivessem deixado de utilizar o denário do imperador, a moeda em si perderia boa parte do valor dela, pelo menos naquela localidade. Mas vamos pensar mais um pouco. E se todos os judeus tivessem deixado de usar a moeda romana, o que aconteceria? Logicamente, seriam um pouco mais livres do jugo, da dominação romana, e contribuiriam como uma pequena parte do império na desvalorização a nível geral, pois mesmo que fossem moedas feitas de metais valiosos, até esses metais têm os seus valores, de tal forma que, havendo excesso, menos eles valerão. E também ficariam mais ricas um pouquinho, pois seria mais difícil cobrar os impostos. Assim, os judeus continuariam a comercializar via escambo ou outra forma de moeda. Usavam até sal naquela época, lembrando que a palavra salário vem de sal, como acabou de fato ocorrendo 3 séculos depois. Sim, mas o que ocorreu nos 3 séculos seguintes? Sabemos que o Império Romano, que dominava a Judéia, com a capital em Roma, acabou em aproximadamente 337 d.C. Historiadores registraram a questão da inflação nos últimos anos desse grande império, em especial no governo Diocleciano, no qual, segundo muitos relatos, ocorreram 1. Congelamento de preços, 2. Reemissão de moedas com valor superior, subiam os valores de face nas mesmas moedas antigas, 3. Diminuição da quantidade de ouro e prata na liga das moedas. 4. Boatos de que o aumento de preços tenha sido unicamente a ganância dos comerciantes e produtores. E 5. Como o castigo era pena de morte, muitos deixaram os trabalhos, pois não aceitavam vender seu produto ou serviço pelo preço oficial, o que diminuiu a oferta de bens e serviços, levando a mais inflação. Eis mais alguns fatos importantes.
Primeiro, uma libra de ouro, ou 453 gramas de ouro, valia 50 mil denários no ano 301 d.C. Essa mesma libra de ouro, em 324, ou seja, 23 anos depois, valia 20 milhões de denários, ou seja, 6.567% de inflação. De acordo com historiadores, em entendimento pacificado entre eles, a crise da moeda de César foi um dos principais fatores que precipitaram a queda do Império Romano. Por exemplo, soldados não vão para a guerra sem remuneração, e se não há soldados nas guerras e na defesa, os bárbaros e outros povos invadem e acabam com a dominação romana em muitas regiões. Embora notórios, esses dados foram tirados de matéria do History Brasil, intitulada A Hiperinflação que Precipitou a Queda do Império Romano. E todos sabemos que uma forma usada pelos dominadores de vincular, de prender um grupo de pessoas dominadas é pelo dinheiro, pois imagina quem deu a César o que é de César. Na época de Jesus, ninguém. Os romanos sabiam muito bem que as pessoas jamais se desapegariam das moedas. Só deixaram de usá-las quando elas não valiam mais nada, depois do ano 337, aproximadamente. Mas e se os judeus tivessem se antecipado? Você imagina o que poderia ter acontecido? Resumindo, Jesus disse para dar ou entregar as moedas a César, no sentido de parar de usá-las. Será que ele previu 300 anos antes o que aconteceria em Roma? Foi uma ordem de algo assemelhado ao que entendemos por desobediência civil, dada diretamente pelo Cristo, e não perceberam. Não perceberam que seriam mais livres um pouco se não usassem a moeda romana. Ele, na verdade, estava insurgindo um pouco de rebeldia entre os judeus, e esses não entenderam? E essa ordem de Jesus, se entendermos pela ótica da liberdade, está em consonância clara com outras passagens, como aquela famosa, não ajunteis tesouros na terra. E a outra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sendo essa verdade o fato que a moeda romana era uma forma muito importante de impor jugo sobre a Judéia. Vendo as duas passagens, dai a César o que é de César e não ajuntei tesouros na terra, o que qualquer discípulo pode entender diferentemente de deixar de usar a moeda estatal? Agora, vamos tornar mais interessante essa nossa reflexão. Vamos aplicar esse mandamento de Jesus com a novidade chamada Bitcoin. Sim, Bitcoin, e não outras moedas digitais, porque o Bitcoin é a única que não tem o seu César, não tem um dono ou um governo controlando-a ou mandando nela. Podemos interpretar o mandamento cristão no sentido de deixar de usar, dar a César a moeda real e partir para outras vias de trocas. Se olharmos para uma possível intenção na frase inicial, podemos extrair uma busca por mais liberdade. Se entendermos que Jesus intencionou-se a libertar um pouco aquelas pessoas do pesado jugo romano, sim, podemos ver a ordem nesse mesmo sentido. E essa ordem está mais válida do que nunca, já que temos hoje nosso Leviatã, que engole aproximadamente 50% do que produzimos. Se entendermos que deixar de usar a moeda estatal significa também buscar mais liberdade, corte de vínculo com o Estado, então, sim, a mensagem de Jesus está viva. E é ordem urgente para tomarmos ciência e colocá-la em prática na medida do possível. Aplicando esse princípio para nossos dias atuais, com nossos atuais governantes, podemos entender no sentido de usar menos ou não usar as moedas do governo, incluídas o real e o dólar. Assim, a forma de moeda que poderíamos utilizar e não ir contra a mensagem de Cristo está disponível. Basta utilizar a moeda sem dono mais famosa e conhecida, o Bitcoin. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por D.S. Amas, revisado por J.J. Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe em sua rede social. Se você deseja acompanhar nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha. Até a próxima!